aí para você entregar para nós hoje. Fique à vontade. Amados, o Senhor me fez pensar da importância de termos o nosso homem espiritual transformado pelo poder de Deus. Em 1 Coríntios 2, de 14 e o 15, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem natural, ele não entende, e na realidade, ele não entende e não aceita os pensamentos de Deus e do Espírito Santo, porque é como se fosse loucura. E tem muitos que dizem: esse crente é doido, porque esse crente verdadeiramente deve estar vivendo a palavra do Senhor, porque realmente é isso que expressa, eles não entendem. E a palavra do Senhor diz que o Evangelho de Deus para o homem é como se fosse loucura, mas para nós que já somos salvos e conhecemos nosso Deus, é o poder de Deus. E o homem espiritual percebe tudo, sabe de tudo, conhece tudo. E o homem, isso incomoda o homem natural, porque o homem natural não consegue compreender, não consegue entender, não tem um discernimento do que é servir a Deus. E o homem espiritual entende as coisas do Espírito, por quê? Porque ele carrega dentro de si o próprio Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então conhecemos muito bem. E quando nós temos alguma dificuldade, nós clamamos o Espírito Santo de Deus e ele nos ensina, ele nos direciona em todos os momentos de nossas vidas. E a palavra de Deus nos mostra, nos dá exemplo de um homem que decidiu se transformar do homem natural em um homem espiritual. E esse homem foi Pedro. Pedro foi chamado pelo Senhor, nosso Senhor Jesus. Ele estava indo pescar. E aí o Senhor diz em Mateus 4, 18 a 20, que o Senhor fez um convite muito especial para Pedro. E o Senhor disse assim: olha, Pedro, a partir de hoje, eu quero fazer de você pescadores de almas. Você vai deixar de pescar peixe. Você vai pescar homens. E esse é o convite que o Senhor nos faz. De transformar nossas vidas, o nosso interior. Entregar nossa vida em todas as áreas, em todos os sentidos ao Senhor, para que Ele possa fazer o que Ele quer, como Ele quer. E a palavra de Deus diz que Pedro ouviu, que Pedro andou com Jesus durante todo o seu ministério, durante 3 anos. Ele teve esse convívio, ele teve intimidade, ele se relacionou com Jesus. E o Senhor quer isso de nossas vidas, para poder transformar nossas vidas. E muitas vezes, amado, eu fico a pensar, não adianta nós irmos para a casa do Senhor, nós nos batizarmos das águas. Muitas vezes nós temos o status de crentes, né? Muitos artistas hoje dizem que é evangélico. É bonito dizer, eu sou evangélico. Mas viver esse evangelho, que é o poder de Deus, das boas novas, para anunciar o evangelho, para estar saqueando o inferno e povoando o céu, são poucos que têm vivido. E fica essa reflexão para nossas vidas. Assim como o Senhor chamou a Pedro, o Senhor nos chama para termos discernimento espiritual, para sermos um homem espiritual diante da presença de Deus. Decida hoje aceitar ser transformado do homem natural para um homem espiritual, porque Deus quer te mostrar, Deus quer te revelar em tudo, em todas as áreas dos seus sonhos, dos seus sentimentos, das suas emoções. Deus quer te mostrar. E Pedro natural, ele não discernia as coisas espirituais. João 13, de 5 a 8, diz assim: Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem paz comigo. E o Senhor quer nos lavar, o Senhor quer nos transformar, o Senhor nos chama com o propósito de mudança interior nas nossas vidas. E aí Pedro não entendia: mas Senhor, o Senhor lavar os meus pés?
isso? O Senhor é poderoso, como é que eu vou deixar o Senhor lavar meus pés? Ele não tinha um discernimento porque ele era um homem natural. E aí o Senhor disse assim, olha, se eu não puder lavar os seus pés, você não vai poder andar comigo. Você não vai poder me servir. Porque eu preciso de você purificado, eu preciso de você transformado. Eu não quero esse homem interior, eu quero um homem que busca Deus, um homem que tem em si, carrega dentro de si o Espírito Santo de Deus. E aí Pedro disse, se for assim, então o Senhor pode me lavar por completo. E que você possa, amados, estar disponibilizando ao Senhor, te purificar, te santificar. E o Senhor deseja isso de nossas vidas. E Pedro, natural, não compreendia as coisas de Deus. Jesus estava explicando em Mateus 16, de 21 a 23. Olha, Pedro, olha, meus discípulos, eu vou morrer. Mas, como já estava dito, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e venho estar contigo, venho estar com vocês. E Pedro chamou Jesus assim de lado. Não, Jesus, mais uma vez, Pedro. Não, Jesus, eu não aceito, não é possível, o Senhor morreu, o Senhor vai sair de nosso meio, o Senhor não vai estar entre nós, eu não quero dessa forma. E mais uma vez o Senhor disse assim, olha, mais uma vez, Pedro, você está agindo de forma imatura, você está agindo pelo homem natural, e eu quero ver em você um homem espiritual. Eu quero que você enxergue lá na frente. Eu não quero que você veja aqui agora, mas que você veja lá na frente o que eu tenho a fazer. E o Senhor disse a ele, foi até duro com ele, olha, para trás de mim, Satanás. Eu não aceito mais essa sua infantilidade, essa sua imaturidade. Eu acho que Jesus, em outras palavras, estava dizendo isso a ele. Mas às vezes o Senhor nos pega de jeito para que a gente cresça espiritualmente. E esse é o desejo do coração de Deus. E Pedro natural, amados, ele também não discernia, ele não compreendia, ele era fraco, ele era confuso. E durante 3 circunstâncias, o Senhor nos mostra na palavra dele que ele negou a Jesus. Ele amava tanto a Jesus, mas ele negou a Jesus. E muitas vezes nós levamos o nosso Senhor Jesus à cruz novamente. Quando a gente faz aquilo que desagrada a Deus, a gente pensa até que nunca vai fazer, mas a gente acaba fazendo. E o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz aquela música de Tales, todo dia as tentações vêm e tentam roubar a bênção de Deus em nossas vidas. Mas temos que ser fortes. Quando estamos vivendo o nosso homem interior, espiritual, nós somos mais fortes. Não somos precipitados. Tem outra palavra que diz que ele desembanhou aquela espada e arrancou a orelha daquele homem. Ele era sanguíneo. Ele não se deixou ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Fica essa reflexão para nossas vidas. O Senhor amava Pedro. O Senhor disse, olha, Pedro, tu me amas? Perguntou as 3 vezes, Pedro, tu me amas? Então faz o seguinte, Pedro, se você verdadeiramente me amas, apacenta minhas ovelhas. E quando o Senhor ressuscitou, e ele foi procurar os discípulos, em Marcos 16, 7, diz, olha, os discípulos e Pedro. Então o Senhor tinha um chamego com Pedro. E esse chamego que o Senhor tinha com Pedro, ele tem conosco. Tem um hino que fala que o Senhor tem ciúmes de nós, ele nos ama, ele cuida de nós. E ele quer essa reciprocidade, ele quer que nós busquemos a Deus, que nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus, como no dia de Pentecostes, Pedro estava lá. E Pedro foi transformado do homem natural para o homem espiritual. Caiu a ficha de Pedro. Que hoje possa cair essa ficha em nossas vidas, dessa necessidade de estarmos transformando o nosso homem natural em homem espiritual. Porque assim, amados, vamos ter discernimento, vamos compreender as coisas de Deus. E no Pentecostes, de Deus. E ele lembrou daquela passagem de Joel que diz, e acontecerá que nos últimos dias os seus filhos profetizarão, os seus jovens terão visão, os velhos sonharão. Então olha só como ele já passou a ter esse discernimento espiritual. Ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Ele dizia mais à frente, só em Jesus a salvação. Não existe outro Deus. Você pode confirmar isso em Atos 4, 5 a 12. E olha só, o homem que é espiritual ganha almas. Ele conquista vidas. E o Senhor nos mostra na palavra de Deus que ele conquistou Cornélio. Cornélio era oficial do exército romano.
E esse homem o adorou, quis adorar Pedro. Se ajoelhou assim, se prostrou, pensando que ele era um Deus, porque ele era usado por Deus. Ele se tornou um vaso usado por Deus. E Cornélio aceitou a Jesus, se batizou através da vida de Pedro. Assim, amados, como Pedro foi transformado pelo Espírito Santo, de negador do Senhor, ele passou a ser um apóstolo do Senhor. Assim como Paulo perseguia a igreja, Paulo passou a ser o quê? Um pregador do Evangelho. Assim como aquela mulher samaritana que estava no poço, ela foi transformada, ela era prostituta, ela foi transformada em uma missionária de Samaria. Oh, glórias, aleluias. Quando o Senhor transforma, amado, o nosso interior, o exterior reflete a glória de Deus. Em Romanos diz assim: refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como do Espírito do Senhor. Você é transportador da glória de Deus. E quem segue a Jesus, não tem jeito, precisa passar por essa transformação do homem natural para o homem espiritual. Se não transforma, é evangelho fajuto, é oba-oba, é o evangelho de facilidades. E esse não é o evangelho do Senhor, porque o evangelho do Senhor, ele transforma, é poder de Deus, como diz a música, poder de Deus neste lugar, na minha vida, na sua vida. Abra a sua mão assim e fecha a sua mão e diga assim: eu recebo o poder de Deus na minha vida, porque é o poder de Deus que me transforma, que me restaura, que me tira do homem natural e me faz viver espiritualmente para honrar e para engrandecer o nome do Senhor. Que Deus abençoe as suas vidas e que você deseje ser transformado por Deus, porque o Senhor quer essa transformação de nossas vidas. Deus abençoe.